Comunidade Educacional das Trevas. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quinta parte. Capítulo 24. Retorno à Comunidade Educacional das Trevas. 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz os homens compreender onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item V, Influência do Espiritismo no Progresso. A embarcação na qual nos encontrávamos desceu ao solo e transformou-se em uma edificação semelhante a um grande hospital. O velame descrito anteriormente deslocou-se à volta do prédio e transformou-se em belíssima barreira energética de proteção. Curioso, dirigi meu olhar em direção a nosso companheiro Adélcio, que, sorrindo, falou. Contenha sua curiosidade, meu amigo, ainda teremos um bom tempo juntos após a conclusão dessa etapa de nosso trabalho. Amável, convidou-nos à união de todos os ceareiros do bem em uma prece de louvor a nosso Pai amoroso e a nosso amável Mestre dos Mestres. A tempestade se intensificava. O céu, coberto por nuvens carregadas, apresentava coloração cinza esverdeada, o vento soprava forte e frio, enquanto descargas energéticas cortavam o ar enregelado. As equipes de trabalhadores se posicionavam ao redor da grande célula tempestuosa, acondicionando energia em grandes cilindros, outros conduzindo a grande massa para o lugar necessário. Os cavaleiros alados, condutores dos veículos já descritos como semelhantes a bigas, aproximavam-se em grandes grupos. Admirado pelo sincronismo das atividades e da boa vontade de todos, senti meus olhos umedecidos diante de tão emocionante espetáculo de caridade e união. Devemos nos colocar a caminho da comunidade educacional das trevas. Eu os aconselho a manter firmeza de pensamento na caridade e na bondade de Deus, lembrando sempre que o irmão que iremos visitar nesse momento é a criatura a nosso alcance que mais necessita do exercício de nossas virtudes latentes. Deus nos fortaleça e abençoe a todos que serão beneficiados por essa campanha de trabalho fraternal, falou Adélcio, orando em seguida a prece que nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Em questão de segundos, estávamos nas imediações das edificações da infeliz comunidade. Adélcio nos convidou a acompanhá-lo na descida íngreme que nos levaria aos portais da comunidade educacional. O ar estava denso, uma névoa impregnada de fétidos odores tornava difícil o deslocamento do grupo. Mentalmente, Adelaide nos esclareceu que logo sairíamos desse ambiente e nos sentiríamos melhor. Ao sairmos da área de neblina densa, avistamos os portais de entrada. Adélcio se adiantou e dirigiu-se a estranhas entidades que guardavam a entrada. Peço aos irmãos que se afastem e permitam nossa entrada. Não temos autorização do Senhor Supremo de nossa comunidade para deixar que invadam nossa morada. Estamos aqui em nome de nosso Pai amado, com suas bênçãos e autorização para oferecer a todos os infelizes que porventura se sintam desconfortáveis nesses labores o socorro bendito. Dizendo isso, Adélcio estendeu as mãos em direção à entrada vigiada e poderoso jorro de luz se espraiou em todas as direções. Ouvimos, então, exclamações de surpresa e lamentos dolorosos, enquanto irmãos socorristas se materializaram no local, acolhendo a tantos que ansiavam por novos dias. Os infelizes que guardavam o portal se afastaram. Assustados e receosos, ajoelharam à nossa frente e, em sinal de submissão, abaixaram os olhos. Adelaide, com mavioso sorriso nos lábios, estendeu as mãos e os auxiliou a se levantarem, dizendo com amável inflexão na voz: Não há necessidade de manifestar submissão diante de nós, irmãos agradecidos ao trabalho redentor. Apenas sigam em frente com suas vidas e aprendam a amar e respeitar a si mesmos, para que a felicidade suprema os embale em lindos cânticos de paz. A um sinal de nossa irmã Adelaide, uma equipe de prontidão se aproximou e, amorosa,
amparou os pretensos verdugos, que se desfaziam da aparência de horror que suas mentes adoentadas criavam para si próprios. Atravessamos o portal de entrada para as edificações da comunidade e avançamos, enquanto irmãos iam e vinham, no aparente caos em que se transformara aquelas paragens. Ondas energéticas poderosas varriam o ambiente, miasmas queimavam a passagem deles, semelhante ao fogo que queima teias tecidas por tentáculos da destruição. Avançamos em direção ao centro das edificações, e a nossa passagem ouvíamos lamentos e impropérios, mas sabíamos que o amor de Deus por suas criaturas era a inesgotável fonte de vida. Doce melodia nos acompanhava a caminhada. Embevecido pelos sentimentos que chegavam ao meu campo vibratório, me vi envolvido em doce alegria. Diferente de outras oportunidades, sabia que tudo estava certo. Feliz comigo mesmo, entendi que mudara minha relação com a vida, sentia, mais do que sabia, que o sofrimento que ora via em tantos rostos em triste estado de demência era a abençoada oportunidade de voltar à casa do Pai. Sereno, com o coração batendo calmamente, levantei o rosto e fiz coro à doce melodia que vinha de minha mente. Adelaide olhou para meu rosto e, emocionada, estendeu a mão em minha direção. Percebi que a doce amiga partilhava comigo os mesmos sentimentos. Oh, Pai, só posso vos agradecer através do trabalho de amor, pensei, e, olhando ao redor, percebi que nosso grupo, emocionado pelo próprio sentir, emitia doces raios de energia que vivificavam a natureza à nossa passagem. Aproximamo-nos do prédio central, que estava fortemente guardado por entidades de aspecto deformado. Alguns assemelhavam-se a grandes e horripilantes ursos, outros haviam sido transformados em licantropos, outros tantos manifestavam no perispírito as deformações projetadas por seu desequilíbrio. Apiedada, nossa pequena e amorosa caravana se aproximou. Com firmeza, adiantei-me solicitando a nossos amigos emissão de ondas energéticas, que criaram à nossa volta campo de energia que se projetava ao redor. Os tristes espectros da vida se afastaram em atitude de respeito e surpresa. Continuamos nossa caminhada. Sentia como se deslizasse no ar. Minha mente trabalhava com serenidade e segurança, e mais me fortalecia no entendimento do mundo em que transitava. Chegamos à entrada da edificação em que estavam alojados os comandantes daqueles sítios e também nosso tutelado, Tibério, o comandante dos comandantes. O edifício se assemelhava à imensa fortaleza, construído em densa e viscosa energia. Ao transpormos a porta de entrada, sentimos como se fôssemos penetrados por finas e doloridas camadas de descargas elétricas, que absorvíamos e transformávamos com nossos pensamentos. Adélcio se aproximou de mim e, tocando levemente meu ombro, afirmou: "O amigo Vinícius está preparado para assumir a coordenação desse trabalho abençoado. Estarei aqui ao lado para apoiá-lo e assisti-lo." E, ao dizê-lo, colocou-se em posição atrás de meu ombro. Sorrindo com alegria, flexionou a cabeça em sinal de reverência. Elevei meu pensamento a Deus e agradeci sua confiança nesse filho pródigo de amor. Dirigindo-me aos companheiros de labor, convidei-os a adentrar o recinto. À nossa passagem, irmãos formavam um longo corredor que nos indicava o local onde nos esperava Tibério. Adentramos grande salão, abarrotado de espíritos a serviço do Senhor da comunidade educacional das trevas. Percebemos que a tempestade que veio nos acompanhando chegava ao local. O barulho ensurdecedor parecia não afetar a nenhum daqueles irmãos. "Parece que percebo estranheza por parte dos senhores?" perguntou Tibério, demonstrando sarcasmo na voz. Consideravam-nos tão ignorantes a ponto de não sabermos controlar seus espetáculos pirotécnicos. Adiantei-me em direção ao irmão e percebi em seus olhos a frieza daquele que não tem dúvidas sobre o que pensa e faz. Apiedei-me de sua ignorância a respeito do sentimento do amor quando nos invade o coração de tal maneira, que a felicidade é natural sentimento de plenitude. Boa tarde a todos. Nossa surpresa é podermos conversar com o Senhor dessa comunidade com boa vontade e felicidade. Ele me olhou sorrindo com frieza e, virando o rosto, ordenou àquele que nos pareceu seu imediato em comando: "Diminua o barulho para que possamos ter uma conversa livre de interferências."
A um comando desse irmão, grossas paredes energéticas desceram da abóboda que cobria o ambiente, e o barulho resultante das forças da natureza que seguiam seu curso tornou-se inaudível. Tibério nos observou um a um e falou com indiferença, demonstrando até certo descaso. Pelo menos vocês não se mostram surpreendidos pelo que encontraram por aqui. A que o amigo se refere? Indaguei, olhando-o nos olhos à procura de algum sentimento melhor, por mais ínfimo que fosse. Deixemos de lado o faz de conta. O que você acredita que vai conseguir aqui, na comunidade educacional das trevas? Viemos em busca da essência do amor, de que cada um de nós é possuidor, embora o amigo demonstre admirável frieza de sentimentos, não acredito nela, pois, sabedor de nossa origem, fato inquestionável para esse espírito ainda tão ignorante, sei também de sua origem. E nosso Pai, seu, meu e de todos nós, não permitiria que você fosse criado amaldiçoado na infelicidade da imperfeição pela eternidade, constatei introspectivo. Não refuto a lógica de seu raciocínio. Estudioso das várias faces que a vida nos apresenta, teorizo todas as situações que porventura venha a experimentar, mas não subestime o que sou, senão não poderemos ter essa conversa que somente a vocês interessa, tornou Tibério. O amigo Tibério perguntou-me o que espero conseguir com essa visita à comunidade educacional das trevas. Peço que nos permita demonstrar, falei, evidenciando humildade de propósito. Esteja à vontade, respondeu-me Tibério, olhando-me diretamente nos olhos. Senti nesse momento sua descrença na maneira pela qual entendíamos a vida. A um comando mental, nossa pequena caravana passou a circular entre os espíritos presentes à reunião. Com amor e paz em nossos corações, passamos a emitir doce energia que se somava ao auxílio que recebíamos do alto. A nossa passagem, irmãos sofredores, cansados do que andavam vivendo, cediam à dor e resvalavam ao chão, cansados e atormentados, logo sendo socorridos pelos amorosos trabalhadores do Senhor da vida. Observava o rosto de nosso irmão Tibério e percebi que nenhum músculo se movimentava na face patibular. Os olhos frios espelhavam o deserto árido de emoções que seu espírito elegia por panorama mental. Entristecido, percebi não haver conflitos em sua mente. Então, a um convite dele, aproximei-me e passei a auscultar seus pensamentos. Admirado, percebi o silêncio em que vivia. Não havia manifestação mental que demonstrasse uma dúvida sequer. Afastei-me daquele tormento constante e olhei com compaixão para aquele irmão que parecia nunca haver experimentado o amor. Ele me olhou e indagou. Olhe à sua volta. Fez-me o favor de levar os fracos e inúteis aos meus propósitos. Sei que, a seu ver, realizou um bom trabalho, então serviu a seu e a meu propósito, mas agora peço que se retirem. Você sabe que há limites que deverão ser respeitados, com ou sem sua aquiescência? Perguntei-lhe. Já lhe disse que sou um estudioso da vida. Quando acontecer, saberei o que fazer. Por favor, mais uma vez peço que se retirem. Dizendo isso, levantou-se da poltrona onde se achava acomodado e deu-nos as costas. Já estava me encaminhando para a saída do grande salão quando ouvi sua voz. A doutrina dos espíritos é bastante lógica e inteligente. Venho me dedicando a estudá-la há certo tempo, mas ainda não é hora de minha transformação. Não me lembro de ter experimentado o sentimento de que seu mestre tanto falou. Voltei-me e o encarei com olhos umedecidos. Nesse momento, falei, o irmão conseguiu trazer-me grande felicidade ao coração. Obrigado por suas palavras. Ele apenas me olhou de maneira enigmática e saiu do salão. Saímos da comunidade educacional das trevas e, maravilhados, percebemos o resultado benéfico do trabalho realizado pelas caravanas do Senhor. O ar nos pareceu mais leve, e no semblante dos espíritos menos agressivos vimos cansaço e até certo tédio. Empreendemos a caminhada de volta à casa transitória que nos abrigava, de ânimo renovado e felizes com os resultados obtidos em nosso trabalho de amor e caridade. Capítulo 25. Tibério. 800. Não é de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais.
Seria conhecer bem pouco os homens pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco, com os indivíduos, e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode se operar a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez, mas, mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar e por isso um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item V, Influência do Espiritismo no Progresso. Subi a torre de observação da casa transitória levando comigo o instrumento de consulta e pesquisa, semelhante ao notepad terreno, e sob meu comando mental iniciei leitura sobre encarnação terrena de Tibério, ainda na época do auge da cultura romana, a Era dos Imperadores. O nome completo, naquela encarnação, foi Tiberius Claudius Nero Caesar, nascido a 16 de novembro no ano de 42 a.C. e desencarnado a 16 de março do ano de 37 d.C. Fora imperador romano do ano 14 d.C. até a sua morte. Pertencia à dinastia Júlio-Claudiana, e sucedera ao padrasto César Augusto no trono imperial. Era descendente da aristocrática família romana Claudii. A mãe foi a segunda esposa do imperador Augusto, casamento de motivação política, como acontecia em geral entre os membros da aristocracia. Os relacionamentos familiares não estavam alicerçados no amor e no respeito, que naturalmente são consequência das ligações amorosas. Sua mente sempre procurou a conquista da mais desejada materialidade. Ainda jovem, foi responsável pela morte prematura dos herdeiros do trono do imperador Augusto. Este, apesar de não confiar no enteado, viu-se obrigado a adotá-lo, para ter um sucessor ao trono imperialista. Na adolescência, mostrou competência para a arte da guerra, portanto, Augusto passou a confiar-lhe tarefas cada vez mais importantes, até galgar o posto de general supremo das legiões fincadas na Germânia Inferior. Seu brilhantismo na arte de guerrear valeu-lhe a fama de admirável estrategista. Por fim, desentendeu-se com Augusto por motivos familiares e aliou-se a Germânico, sobrinho de César, a quem passou o comando do império. Retirou-se, então, para a ilha de Rhodes, em busca de educação em retórica. Regressou, anos depois, para suceder a César no trono. Corria o ano de 14 d.C., descobre seus soldados amotinados por preferirem Germânico como sucessor de Augusto, porém o preferido da guarda respeita Tibério na sucessão imperial e termina com a rebelião. Tibério percebe a ameaça que a vida de Germânico será para ele e urde terrível plano de assassinato, em 19 d.C., embora sua perfeita estratégia não permitisse que fosse apontado como responsável pela traição. Pouco tempo depois de subir ao trono, Tibério demonstrou sua instabilidade moral recusando-se a partilhar a herança de Augusto com a mãe, Lívia Drusa, até mesmo privando-a dos privilégios a ela concedidos. Nessa época, entrou em estado de paranoia, acreditando-se alvo de constantes conspirações. Retirou-se para a ilha de Capri, governando o império à distância. Seu legado moral foi quase nulo, uma vez que os interesses primeiros eram os privilégios que o poder lhe proporcionava. Na direção do trono deixou o ambicioso e amoral Sejanus, líder da guarda pretoriana, que iniciou uma onda de terror social, que abrangia assassinatos e a proscrição de senadores e membros importantes do império, inclusive mandando exilar e depois assassinar a esposa e os 2 filhos mais velhos de Germânico. Sua vida pessoal foi bastante questionável no aspecto moral, e foi o responsável por inúmeros escândalos, sempre mal resolvidos. O filósofo Suetônio apontou-o como pedófilo, denunciando a prática de recrutar menores que eram designados como lacaios e obrigados a participar de cerimoniais de perversão. Um dos costumes era banhar-se nas grandes piscinas romanas acompanhado de muitas crianças, fantasiando que eram peixes e satisfazendo, assim, as descabidas formas de prazer. Suetônio conta ainda que Calígula, sobrinho neto de Tibério, era uma das crianças mais requisitadas por ele, e,
após sua passagem para o mundo dos espíritos, sucedeu ao trono, depois de mandar matar o neto de Tibério, Tibério Gemelo. Tibério foi considerado um excelente general e administrador, porém suas ações particulares o identificavam como alguém desprovido de moralidade e bondade. Foi descrito como uma pessoa triste e amorfa. Interessou-me a passagem em que solicitou a Públio Lentulus para que descrevesse Jesus, e recebeu a seguinte inscrição, que foi encontrada pelos monges lazaristas em 1928 numa carta de Públio Lentulus Cornélio, antecessor de Pôncio Pilatos, a Tibério César. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, a cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus, ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha que separa os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. Seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vêem na sua face, de uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada ao meio, seu olhar é muito afetuoso e grave, tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque, quando resplandece, apavora, e quando amesiza, faz chorar, faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas, antes, chorar. Tem os braços e as mãos muito belos, na palestra, contenta muito, mas o faz raramente e, quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo, jamais, visto por estas partes uma mulher tão bela, porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém, ele sabe todas as ciências e não consta haver estudado nada. Caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram, jamais, tais conselhos, de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos Miquelã, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e que com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde, porém a tua obediência estou prontíssimo, aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale, da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Públio Lentulus, presidente da Judéia. Lindisuione VII, Luna II. Adélcio e Maurício vieram se juntar a mim, e comentei com eles o que estava lendo sobre a vida de Tibério. Públio Lentulus, quando entregou essa inscrição a Tibério, comentou sobre a expressão que se espelhou em seu rosto à medida que lia a descrição feita do mestre, informou Adélcio. Era de incredulidade ou mesmo de surpresa por perceber entre as linhas amorosas a personalidade de um espírito superior em moralidade, e, quando me aproximo desse irmão infeliz em sua ignorância do amor, mentalizo esse momento, pois acredito, esperançosamente, que foi nesse instante que o caminho de nosso irmão tomou a direção da casa do Pai. Embora demonstre indiferença e desprezo pelo bem maior, sinto que já sofre terrível solidão, e o que o mantém na retaguarda da vida é não ter o controle sobre o que viverá no futuro.
Há quanto tempo esse espírito tem vivenciando esse desequilíbrio? Dedicando-se ao mal e com todo o conhecimento que possui, consegue envolver falanges inteiras de espíritos em desequilíbrio. Por que só agora essa movimentação do plano superior em busca de uma nova solução? Indagou Maurício. Sempre houve oportunidades para Tibério se redimir e modificar seu caminho. O socorro já veio de várias maneiras e em diversas ocasiões, porém ele sempre retorna às antigas práticas maléficas, mas gostaria de ouvir a opinião de Vinícius a respeito, pediu Adélcio dirigindo-se a mim. Pelo que tenho aprendido com tantos irmãos pacientes com esse espírito retardatário, nada é imposto no mundo de Deus, e Tibério, apesar de estar a serviço do mal aparente, e nos parecer irredutível em sua conduta, me pareceu já estar questionando a maneira como tem vivido, respondi, permitindo que a emoção se manifestasse em minha voz. Acredito que é questão de tempo e paciência. O que demonstra é apenas a superfície de um vulcão adormecido, e, quando a represa construída na ignorância do sentir romper, jorrará luz em pouco tempo, e, lúcido, se curvará ao arrependimento saudável. Sua redenção será notícia no mundo dos infelizes e trará um número incontável de novos trabalhadores para a seara do Senhor. Por ser um espírito com desenvolvimento intelectual admirável, somente modificará seu caminho, como diz o irmão, quando entender o ciclo benéfico da própria vida. Adélcio e Maurício se aproximaram de mim e me abraçaram com carinho. Queridos amigos, falei emocionado, gostaria de ter palavras para descrever o que ando descobrindo dentro de mim. Adélcio, sorrindo, comentou com amabilidade. Amigo Vinícius, como é bondoso nosso Pai, que nos permite essas belas descobertas, que se tornam gratas surpresas ao percebermos o quanto podemos ser felizes. E como é simples a felicidade, completou Maurício. Você tem notícias de Américo? Ele ainda está acompanhando Heitor em sua recuperação? Perguntei a Maurício. Está, sim. Heitor está melhor de saúde, recupera-se aos poucos. Ainda está recolhido à UTI hospitalar, mas parece-me que amanhã poderá ser transferido para um quarto. Adélia está mais calma, pois vê o esposo se recuperando, e hoje à noite deverá ir à Casa Espírita Caminheiros de Jesus em busca de auxílio, esclareceu Maurício. O companheiro de Heitor que reencarna como seu filho, como reage à gestação? Indagou Adélcio. Foi induzido ao estado de perturbação mais avançado, com isso, mentalmente, diminuiu sua rejeição à nova encarnação, e a mãezinha Adélia, muito amorosa e paciente, mantém diálogo amoroso com o filhinho rebelde. Isso o acalma e conforta, respondeu Maurício. Adélcio, ainda não consigo entender perfeitamente esse caso. Pude perceber que Tibério não se prende a sentimentos pessoais de vingança ou raiva. Por que, então, essa perseguição insistente à família de Silas e de Heitor? Inquiri curioso. Estaremos reunidos esta noite para sermos informados de assuntos relativos a esse caso que ainda ignoramos. Peço ao amigo um pouco mais de paciência. A respeito do que for relevante, seremos informados. Agora os convido à prece vespertina na Casa Transitória Manuel da Nóbrega, que no momento nos acolhe. Capítulo 26. Adelaide. 801. Porque os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. O Livro dos Espíritos, Livro 3, Capítulo 8, Lei do Progresso, Item V, Influência do Espiritismo no Progresso. Adélia, acompanhada por sua amiga, adentrou a Casa Espírita Caminheiros de Jesus. Como das outras vezes em que ali esteve, sentiu-se muito bem e comentou. Parece que estou retornando ao lar. A sensação que tenho é de segurança e conforto a cada vez que aqui venho. Você se afiniza espiritualmente com o ambiente fluídico desta casa de socorro.
Aproveite a oportunidade que se apresenta em sua vida e se dedique ao trabalho de amor, respondeu Ana, amiga de Adélia e frequentadora desse núcleo de caridade. Nesse instante, trabalhador da casa convidou Adélia a acompanhá-lo à sala de atendimento fraterno. Sandra a esperava à porta e cumprimentou-a com carinho. Boa noite, Adélia, como vocês dois estão? Melhores, já não me sinto tão mal como no início da gravidez, disse Adélia. Que ótimo, agradeçamos a Deus esse benefício de amor. E Heitor, está melhor? Indagou Sandra. Um pouco, ele deveria ir para o quarto nesta tarde, mas o médico notou sua pressão arterial alterada e decidiu mantê-lo na UTI, esclareceu a moça. Mas está fora de perigo? Perguntou a trabalhadora da casa espírita. Seu estado não é mais tão grave, porém deverá ter sérias consequências pelo ato tresloucado. Não consigo entender como ele pôde fazer isso, comentou Adélia, chorosa. O que vemos nesta encarnação é pouco diante de tantas vivências que já experienciamos como seres eternos. Diante do benéfico esquecimento do passado, muitas vezes não conseguimos explicar determinados acontecimentos. O que sabemos do passado distante, de nossos relacionamentos conturbados e desequilibrados? O que sabemos de nossos desmandos e das consequências que deverão ser trabalhadas como redenção às nossas próprias dores? Qual será a gravidade da relação entre pai e filho nesta vida? O quanto poderá ter alterado os sentimentos de Heitor, a ponto de desequilibrá-lo e levá-lo a vivenciar uma situação de pânico que lhe roubou a lucidez? Observou Sandra. Sinto intensa compaixão por ele, mas como pôde esquecer de mim? Indagou Adélia. Você está magoada, e não conseguirá enxergar além dos próprios limites emocionais, mas perdoe para que consiga paz, a fim de vivenciar essa experiência, tornou Sandra. Hoje fiz uma ultrassonografia, mas desde ontem sinto intensa angústia ao pensar em meu filho. Então recebi o resultado e fui ao médico obstetra. Ele, muito constrangido, disse-me que parece haver malformação fetal, e pediu novos exames. E se meu filho tiver deficiências físicas ou mentais? Será que conseguirei suportar e superar essa prova? E Heitor, que se mostrou tão frágil emocionalmente, como reagirá a mais esse problema? Ah, Sandra, minha cabeça está um caos, não sei por onde começar, desabafou a jovem mãe demonstrando grande emoção. Acalme-se, minha amiga, acalme-se. Não vai adiantar nada sofrer com antecedência. Você fará novos exames para confirmar ou não a possibilidade de esse espírito necessitar de um corpo material com limitações. Se o fato se confirmar, a situação já existe e, com toda certeza, você está preparada para auxiliar esse irmão a superar esse momento de reeducação, contornou Sandra. Como posso estar preparada se me sinto tão fragilizada? Perguntou Adélia. Esse é um momento de muitas novidades em sua vida, e novidades que são consideradas veículos de dor. Nós as rejeitamos de início, lembra-se do que conversamos em outra ocasião, sobre planejamento encarnatório? Indagou a trabalhadora da casa espírita. Lembro, e entendo aonde seu raciocínio quer chegar, mas será que essa preparação será suficiente para que me sinta fortalecida e realmente consiga vivenciar esses momentos com equilíbrio? Será que serei a mãe que esse irmão tanto necessita nessa sua recuperação? Inquiriu Adélia, chorosa uma vez mais. Você já o ama aí dentro do seu ventre? Perguntou Sandra. Oh, muito, muito mesmo. Tornou a moça, acariciando o ventre. O que você seria capaz de fazer para proteger seu filho? Indagou Sandra. Se para salvá-lo do sofrimento minha vida fosse o preço, eu a ofertaria sem questionar. Apesar de saber que não seria a solução, sei que ele vai viver o que for necessário para sua recuperação, e estarei aqui para ampará-lo, tornou Adélia em prantos. Viu como sabe o que fazer? Incentivou Sandra. Mas preciso muito de Heitor, e ele está assim. Disse Adélia, magoada. Você precisa perdoar Heitor por não estar a seu lado nesse momento, as limitações dele em relação aos próprios sentimentos é dor que não conseguiu superar. Ele é emocionalmente frágil, e não se esqueça de que não conseguimos realizar as proezas para as quais não estejamos preparados, ponderou Sandra.
Mas ele também não fez seu planejamento encarnatório. Então por que reage assim diante das provas? Quis saber a jovem mãe. Percebemos em Heitor certa resistência ao sofrimento, uma tendência a negar as lutas interiores em busca de superar as próprias limitações emocionais. Esse conflito possibilita a espíritos mais ignorantes um fértil campo a processos obsessivos. Heitor vive esse momento e se entregou ao assédio de antigos companheiros, tão sofredores quanto ele próprio, e acabou por ceder a ideias doentias. O que o torna um doente necessitado de auxílio. Sei que você passa por momentos difíceis, a dor está presente, e a vida lhe parece um fardo pesado demais para ser carregado. Porém, não ceda à tristeza e ao desânimo, alimente a fé e a esperança no futuro. Eis a maior caridade que poderá fazer a seu filho. Não se esqueça disso, aconselhou Sandra. Você me disse as mesmas coisas que Silas disse. Silas trabalha na mesma escola que Heitor, e hoje pela manhã foi ao hospital para visitar meu marido, acreditando que ele já estivesse em um quarto. Encontramo-nos na portaria e ficamos conversando durante um certo tempo. Ele foi muito bondoso e paciente comigo, comentou Adélia. Silas é frequentador desta casa de oração e tem se mostrado um bondoso e fiel trabalhador do Senhor, respondeu Sandra. Então ele também é espírita? Questionou Adélia. Um caminhante na seara do Senhor, como todos nós, replicou a trabalhadora da casa. Durante o atendimento fraterno, uma equipe de trabalhadores dirigiu-se ao hospital a pedido de Américo que, preocupado, identificou densa nuvem energética junto de Heitor. Apesar dos esforços das equipes médicas terrenas e das equipes espirituais, Heitor cedeu a mais esse processo de assédio, e seu corpo, já fragilizado, entrou em convulsão, provocando extensa isquemia cerebral hemorrágica. Américo, entristecido, veio nos encontrar ainda na casa espírita Caminheiros de Jesus. Ah, Vinícius, que tristeza sinto em meu coração. Abracei nosso querido amigo. Não ceda à dor e ao desânimo, aconselhei. Sabemos da eternidade de nossa vida. Heitor ainda está fazendo o melhor que pode. Sei disso, meu amigo, mas mesmo assim percebo aí uma encarnação que poderia fazer diferença para o futuro, e ele foge à luta dignificadora. Vamos orar por todos os envolvidos nesse acontecimento, principalmente por aqueles que alimentam o mal com seus sentimentos menos nobres. Adélia ainda se encontrava dentro da sala de atendimento fraterno quando o celular tocou. Desculpe, Sandra, mas deixei meu celular ligado por causa do estado de saúde de Heitor. Você se importa se eu atender? Perguntou Adélia. De maneira alguma, fique à vontade. Adélia atendeu a ligação e, à medida que ouvia seu interlocutor, empalidecia sensivelmente. Lágrimas lhe escorriam pelo rosto quando terminou a ligação. Sandra, demonstrando preocupação, segurou suas mãos e perguntou: o que houve? Posso ajudá-la? Era do hospital. O médico que está acompanhando Heitor ligou dizendo que o estado de meu marido piorou muito. Ele teve convulsões e uma isquemia cerebral hemorrágica. Preciso ir para lá, anunciou Adélia em prantos. Dê-me alguns minutos e irei com você. Após encerrados os trabalhos da noite, dirigimo-nos ao hospital onde Heitor estava internado. Lá encontramos Adelaide e Inácio. Após os cordiais cumprimentos, dirigimo-nos ao belíssimo jardim que se localizava na parte central do edifício hospitalar. Deveríamos nos reunir na casa transitória Manuel de Nóbrega, mas os últimos acontecimentos nos trouxeram a essa casa de saúde, portanto vamos improvisar uma sala de reunião nesse recanto de paz, disse-nos Inácio. Já temos acesso às informações que nos são necessárias à realização desse socorro? Perguntei ao amigo. Temos sim, Vinícius. Vou pedir a Adelaide que nos coloque a par dessas informações, tornou ele com seriedade. Como já sabemos, iniciou Adelaide, Tibério, após o desencarne, aliou-se a espíritos moralmente ignorantes, e decidiram que a melhor maneira de formar um grande exército de resistência à evolução do planeta seria investir na intelectualização de trabalhadores, isto é, treiná-los nas várias artes do conhecimento,
dessa maneira capacitando-os para que sua ação efetiva se manifestasse de maneira consciente sobre o que estivessem fazendo. Adelaide fez pequena pausa e, diante de nosso olhar perscrutador, prosseguiu: descobriram que a espiritualidade superior havia planejado a vinda de espíritos missionários ao planeta, na condição de encarnados, e que teriam como tarefa auxiliar na transição do planeta, da condição de prova e expiação à de regeneração, e em uma das mais importantes áreas, a educação. Como tiveram acesso a essas informações? Indagou Maurício, demonstrando franca admiração. Esses planejamentos não são arquivos secretos, que ficam trancafiados a 7 chaves, respondeu com um sorriso a amiga Adelaide. São planejamentos encarnatórios de espíritos também imperfeitos, com muitos débitos morais a serem resgatados, e, quando encarnados e fragilizados por provas dolorosas, acabam por permitir a aproximação de espíritos pertencentes às falanges do mal, abrem a própria mente como uma larga porta, e estes astutos servidores das trevas se servem dessas informações que, depois, são utilizadas nos planos de atrapalhar o futuro de luz da humanidade. Então somos informantes desse mundo infeliz? Questionou Maurício. Ainda somos, mas, se de fato nos esforçarmos em nossa educação integral, com certeza nos furtaremos a esse triste papel na vida, respondi pensativo. A educação do ser pressupõe a interação harmônica com o mundo pessoal e o mundo que o rodeia e o abriga. Apenas dessa maneira estaremos em franco processo evolutivo, ponderou Inácio. É o somatório da educação intelectual e moral. Adelaide, por favor, continue, pedi. No caso de Heitor e Adélia, quando se aproximou a data de reencarne do antigo companheiro, Heitor se sentiu inseguro e temeroso. Dessa maneira, seu padrão vibratório foi contaminado por energias mais densas e sua mente, invadida por um servidor da comunidade educacional das trevas, que colheu importante informação de planos futuros. Este imediatamente se reportou a seu comandante, que, com presteza, fez com que Tibério fosse colocado a par da importante notícia, esclareceu minha amiga. E que notícia seria essa? Perguntei com curiosidade. O reencarne de bondoso irmão missionário que, com sua dedicação e amor, deverá revolucionar o destino da educação mundial por meio de novas metodologias de ensino, explicou Adelaide. Um outro filho? Indaguei. Exatamente, meu amigo, mas, diante dos últimos acontecimentos, deveremos repensar e reformular esse plano de ação, disse Adelaide. Heitor não conseguirá superar esse momento e voltar a comandar o corpo físico. Perguntei à minha amiga. A matéria já está muito comprometida. Diante das últimas ocorrências, a convulsão e a inundação hemorrágica de grande parte da massa encefálica, torna-se urgente que tomemos algumas decisões junto com trabalhadores dos departamentos específicos no planejamento encarnatório, falou Adelaide. E a gravidez de Adélia seguirá seu curso normal? Indagou Maurício. Seguirá, sim. O irmão reencarnante necessita demasiado dessa oportunidade, e Adélia, durante desdobramento pelo sono, insistiu para que tudo continuasse como deve ser, esclareceu minha amiga. E agora, o que deveremos fazer para auxiliar em todo esse processo de reajuste? Perguntei. Logo seremos chamados por querido amigo, que nos auxiliará nesse momento. Convido-os à prece petitória ao Pai de amor e perdão em benefício de nossos irmãos assistidos, convidou Adelaide. Capítulo 27. Um momento decisivos para o planeta. 802. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, porque os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos. Desejaríeis milagres, mas Deus os semeia a mancheias nos vossos passos e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, Ele próprio, convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou. Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos. Não tendes os que não acreditariam, mesmo quando vissem. Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8,
Lei do progresso, item V, influência do espiritismo no progresso. No início da manhã de um novo e glorioso dia ensolarado, Inácio veio nos convidar para que nos juntássemos à amabilíssima equipe de trabalhadores do Senhor, que iria nos auxiliar a definir o alcance de nossa intercessão em favor de nossos irmãos em difícil momento a ser vivenciado nessa encarnação abençoada. Bom dia a todos! Cumprimentou-nos a amável senhora, aparentando jovialidade e alegria. A pedido de nosso companheiro Américo, levamos o caso de Heitor e Adélia para consulta a espíritos benfeitores, os quais nos instruíram que, no momento, devemos apoiar Adélia por meio de boas intuições e fortalecimento energético, inclusive solicitando às equipes de trabalhadores encarnados da Casa Espírita Caminheiros de Jesus para que a auxiliem a superar os momentos difíceis que se aproximam. Quanto a Heitor, uma equipe de ceareiros preparados para auxiliar em seu traumático desencarne já se encontra no hospital. Devemos esperar o desenlace para as próximas horas, explicou Sônia, esse o nome da irmã que veio em nosso auxílio. E quanto às equipes coordenadas por Tibério? O que devemos fazer? Perguntei, demonstrando certa preocupação. A comunidade educacional das trevas receberá a visita de socorristas que têm como instrução limitar a ação dos grupos que se preparavam para se deslocar de seus sítios e agir, provocando mais desequilíbrios em todos os envolvidos nessa dolorosa trama. E estamos convidando você, Vinícius, e você, Maurício, explicou Sônia, apontando-nos, para que os acompanhem nessa empreitada. Se a irmã considera que seremos úteis ao trabalho, estamos à disposição, tornei, agradecido pela oportunidade de aprendizado. Inácio, vou pedir a você que se dirija à residência de Silas, pois também estão sendo visados nesse ataque. Pareceu-nos que os gêmeos estavam meio belicosos nesta manhã, esclareceu Sônia. Logo após breve reunião, dividimos-nos em pequenos grupos e nos dirigimos a nosso destino. Maurício e eu nos encontramos com as equipes de socorristas na Casa Transitória Manuel da Nóbrega, e imediatamente fomos instruídos sobre a maneira como deveríamos nos conduzir. Logo avistei Daniel, que conduzia um grupo de jovens trabalhadores. Feliz por reencontrar caro amigo que nos auxiliou no início desse socorro, fui a seu encontro. Bom dia, Daniel, estou feliz por reencontrá-lo, cumprimentei. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Maurício. Estava ainda sediado no posto intermediário de socorro junto à comunidade educacional das trevas. Voltei nesta madrugada a pedido do Sr. Adélcio, para auxiliar na instrução às equipes que vão trabalhar naquela região no dia de hoje, respondeu Daniel. E o amigo poderia nos dar notícia da situação atual em que se encontra a comunidade? Indagou Maurício. Os trabalhadores das trevas mostram-se bastante agitados e agressivos. Os comandantes, desconfiados e beligerantes, estão intransigentes com as equipes socorristas, não tolerando a nossa presença e reagindo com violência. Tibério, como é característica sua, mostra-se indiferente à comoção do momento. Demonstra total controle sobre suas emoções e atitudes, como se estivesse ali apenas como espectador, somente observando, comentou o amigo. Esse controle que Tibério demonstra de suas emoções não seria sinal de sua incapacidade de entender o bem? Perguntei a Daniel. Vivemos em constante conflito entre o bem e o mal. Tibério vem há muito tempo vivenciando apenas um dos polos, e sua mente pouco registra as boas sensações, chegando a ponto de não mais se importar com o sofrimento, que para ele é um estado natural do espírito, explicou Daniel. A encarnação como Tibério foi a última? Perguntou Maurício. Não, houve algumas oportunidades breves, na realidade encarnações compulsórias, nas quais Tibério sabia o que estava ocorrendo e apenas deixava acontecer, porém, quando se decidia por encerrar a experiência, o fazia antes mesmo de vir ao mundo em outro corpo abençoado, tornou Daniel. Ele provocava o próprio aborto? Perguntei. Isso mesmo, mas essas breves incursões lhe serviam como magníficos choques anímicos envolvidos em doces sensações amorosas, pois as mãezinhas benfeitoras que o recebiam no ventre eram espíritos missionários que se predispuseram a amá-lo sem nem ao menos conhecê-lo.
Tais experiências foram como sementes de amor plantadas em terreno árido, mas regadas com a constância do amor e da compaixão, e que em breve frutificarão em um novo caminho para essa mente sofredora, disse Daniel, a voz embargada de emoção. E não havia como mantê-lo dentro do ventre, dessa maneira auxiliando-o a vivenciar uma encarnação regeneradora. Indagou Maurício. Tibério é portador de muito conhecimento. Apesar de ser moralmente ignorante, é um observador atento da vida, então foi decidido que iria viver essas experiências perto da lucidez, assim assimilaria sensações e informações, que no futuro serviriam de caminho à sua transformação, falou Daniel. Creio haver entendido. E hoje, como será para Tibério? Inquiri. Ele observa a movimentação, e acreditamos que a indiferença que demonstra é apenas aparente. Seus olhos brilham diante da vida. Temos esperança de que, nos próximos dias, ele modificará seu comportamento, explicou Daniel. Adiantemo-nos em direção à praça. A reunião já deverá se iniciar, avisei aos meus amigos. Adélcio subiu a pequeno palanque montado no centro de magnífica praça. Com a habitual simpatia, dirigiu-se aos ouvintes. Queridos irmãos, agradeçamos a Deus por esta oportunidade de trabalho redentor. Hoje iremos à comunidade educacional das trevas com o coração transbordando de amor e compaixão por nossos irmãos ainda em sofrimento. Nosso objetivo principal deverá ser partilhar o amor e a boa vontade, dos quais estaremos revestidos, emanando doce energia que os inebriará e os fará sequiosos dessa bem-aventurança. Os coordenadores dos diversos grupos já foram instruídos e partilharam com seus companheiros de equipes as informações necessárias para que tenhamos sucesso nessa empreitada de amor. Deus abençoe a todos. Vamos em paz. As equipes se reuniram para receber instruções dos coordenadores. Daniel nos orientou sobre a nossa participação. Iremos acompanhando nosso amigo Adélcio. Recebemos instruções para agir dentro do edifício principal da comunidade, mas, durante o percurso, vamos à frente, abrindo caminho entre as hordas que tentarão impedir nossa entrada naqueles sítios. Receberemos o apoio de 2 equipes que trabalham adestrando cães, os quais farão frente aos animais usados por essa comunidade. Nosso objetivo será mantê-los ali, para que as equipes externas consigam realizar seu trabalho sem a interferência desses irmãos. Hoje é um dia muito especial para nosso orbe. Nestas 24 horas que se seguirão, em todo o planeta virá à luz uma nova encarnação de vários espíritos comprometidos com a evolução moral do planeta, e outros tantos serão concebidos pelo amor entre espíritos amorosos e devotados ao Pai Maior, avisou-nos Daniel. Então não se trata apenas do caso em que estamos trabalhando. Indaguei ao amigo. Não. A vinda desses irmãos ao planeta inicia bendito planejamento da espiritualidade superior para que a Terra comece a vivenciar uma nova era, e todos esses irmãos que se predispuseram a participar por meio de uma encarnação missionária também dependerão do esforço de todos nós. Vamos acompanhar as equipes de adestradores, que já se encontram em nossa dianteira. Elevemos nosso pensamento ao Pai em busca de fortalecimento e serenidade nessa caminhada, convidou Daniel. Deixamos para trás a casa transitória e nos colocamos a caminho. Conforme avançávamos em direção à comunidade educacional das trevas, a paisagem agreste já familiar a nossos olhos, foi tomando conta do ambiente, e, aos poucos, a total escassez de vegetação dava lugar ao chão ressequido e à densa energia que a tudo envolvia. Em determinado momento, os grandes mastins que seguiam à nossa frente estancaram e assumiram posição de alerta. Os adestradores se adiantaram e conduziram os cães para as laterais da tosca estrada. Adélcio, Daniel e eu nos adiantamos e percebemos um grande número de espíritos de aparência belicosa que vinham em nossa direção portando estranhas armas de combate. Paramos à frente do estranho e rústico cortejo. Então Adélcio nos instruiu a mentalizar fonte de energia protetora que rapidamente envolveu todo o grupo. Com serenidade, avançamos pela estrada, e, à nossa passagem, os pretensos opositores se afastavam e alguns resvalavam ao chão demonstrando grande cansaço.
Mentalmente consultei Adélcio sobre a possibilidade de socorrê-los, mas o amigo nos instruiu a continuarmos, porque o momento do socorro estava próximo. Vencendo o obstáculo, deparamos com uma depressão na rocha, e Adélcio nos instruiu a parar por alguns minutos. Em seguida, aproximou-se de mim. Vim até este ponto com vocês para instruí-lo sobre a maneira pela qual deverá conduzir o grupo, disse-me ele, devo retornar à superfície para realizar outras tarefas a mim conferidas. A partir de agora, o amigo Vinícius deverá ser o responsável pela realização dessa tarefa. Deverá adentrar o edifício administrativo e manter os trabalhadores restritos àquela área, tarefa para a qual Daniel está bem preparado. Você deverá ficar na companhia de Tibério e lhe mostrar a finalidade de toda essa mobilização. Mas, não se preocupe, nesse momento passarei a você todas as informações necessárias para que possa entender e realizar sua parte no trabalho de maneira eficiente. E, ao dizê-lo, Adélcio pediu que o olhasse nos olhos e, amável, passou a dividir mentalmente comigo as informações que julgava necessárias. As imagens passavam celeres por meu pensamento, e aos poucos tudo passou a fazer sentido. Percebi a mobilização dos espíritos em favor da comunidade planetária, os planejamentos encarnatórios de caridosos irmãos missionários, o acolhimento daqueles ainda presos em suas dores e erroneamente lutando para que a evolução da inteligência moralizadora não se concluísse. As falanges de espíritos maldosos arquitetando maneiras de prolongar a dor por meio das vivências odientas, das vinganças descabidas e do ódio avassalador, e, acima de tudo, o amor incomensurável de um pai piedoso que somente perdoa e permite sempre oportunidades de refazer o caminho. Com a visão ampliada, percebi que tudo ocorria visando apenas a um único objetivo, a evolução dos espíritos habitantes desse bendito orbe. Portanto, não havia necessidade de dúvidas nem de inseguranças, apenas a confiança lúcida e amorosa de todos nós, envolvidos nesse fantástico processo de crescimento moral. Emocionado, abri os olhos. Adélcio continuava diante de mim, seu rosto banhado em lágrimas serenas mostrava que partilhava comigo esse momento de emoção. Capítulo 28. O lar de Silas, retorno às velhas energias ou evolução. 803. Todos os homens são iguais perante Deus. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, todos nascem com as mesmas fragilidades, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos são iguais diante dele. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 9, Lei de Igualdade, item I, Igualdade Natural. Enquanto nos dirigíamos à comunidade educacional das trevas, Inácio visitava a residência de Silas, e logo à entrada percebeu um grupo de espíritos que demonstravam certa irritação. Discutiam falando alto e insultando uns aos outros. Inácio se aproximou. Posso auxiliá-los de alguma maneira? Perguntou. O que o faz pensar que precisamos de sua ajuda? O assunto é nosso, e não gostamos de interferência, respondeu um senhor demonstrando grave processo de deformação perispiritual. Desculpe ter interferido, mas fui designado para auxiliar os moradores desta casa. Como vocês se encontram à porta deles, acreditei que também aqui morassem, tornou Inácio. Não moramos aqui, mas, assim como vocês, também fomos designados para trabalhar com esse pessoal. Mas, acredito que não veio fazer o mesmo que nós, replicou a entidade de maneira sarcástica. Viemos, em nome de Deus, trazer paz, tranquilidade e serenidade a todos os que aceitarem trilhar o caminho do amor. Aliás, o irmão e seus companheiros, apesar de não serem moradores da casa, também poderão aceitar a oportunidade, sugeriu Inácio. Você me oferece ajuda? E com essa cara de inocência, como se já não soubesse o que estamos fazendo por aqui. Falou o irmão soltando sonora gargalhada, no que foi seguido pelos companheiros.
Do que ri o irmão? Não se acha merecedor desse bem maior? Indagou Inácio. Merecedor? Quem aqui liga para esse merecimento? A única coisa que de fato me importa é atingir meus objetivos, e para isso faço qualquer coisa, respondeu o irmão ainda em tom sarcástico. E qual seria esse objetivo? Será que não poderíamos auxiliá-lo? Questionou Inácio. Vingança, somente a vingança dá sentido à minha vida. Você se acha com capacidade para me auxiliar nessa tarefa? Perguntou a entidade, encarando fixamente Inácio. Se me contar sua história e convencer-me de que estará praticando a justiça divina, eu o ajudarei. Tornou Inácio com seriedade. Que trama é essa que urde contra mim? Quis saber o irmão, com um olhar que denotava desconfiança. Não há trama alguma. O que poderá ser tão ruim assim se apenas pedir ao amigo que me conte sua história? O que poderei fazer com essas informações que tanto o amedrontam? Não temo nada, acredite nisso, tornou o outro com prepotência. Então. Está bem, aliei-me ao exército de Tibério em troca de favores, começou o infeliz irmão. Fui vítima de terrível ardil por parte de meu irmão Alonso. Ambos éramos herdeiros de uma grande fortuna e de posições sociais poderosas em nossa sociedade, e eu, como filho mais velho, herdaria o título nobre e as grandes propriedades, e os bens ficariam sob minha administração. Seria poderoso dentro do reino, mas o traiçoeiro vil não aceitou ficar sob minhas ordens e tramou o meu assassinato. Qual não foi minha surpresa ao perceber que ainda estava vivo e amaldiçoado deste lado da vida, presenciando o sucesso de meu traidor. Se não bastasse, o horripilante espectro se fez protetor de minha família, e lá estava ele, ileso e impune, tendo ainda a ousadia de casar-se com minha esposa e adotar meus filhos como seus. Devo lavar minha honra com sangue. Se não posso mais desafiá-lo para um duelo de armas até que um de nós morra, eu o perseguirei até seus últimos dias e não o perdoarei jamais. Vou levá-lo à insanidade e ele cometerá o pior de todos os crimes, acabará com a própria vida. Estarei aqui para esperá-lo. E então, você se oferece para me ajudar a concluir minha vingança? Perguntou o irmão, o rosto retorcido pela dor que o consumia, o corpo trêmulo vencido por intensa emoção. Compadeço-me de sua dor, mas, enquanto você rasteja no solo fétido do ódio, que o consome e o escraviza, seu irmão, aquele que antes ignorava o valor do perdão e da fidelidade amorosa, arrependeu-se do mal feito e orou ao Pai pela oportunidade de se redimir no decorrer dos tempos idos. Enquanto isso, o irmão infelicitado por suas escolhas trilhou o caminho do desequilíbrio, causando mal a si mesmo. Apesar do assédio constante sobre o antigo companheiro, este caminhou em busca de redenção e se fortalece a cada dia vivido com amor. Quanto a você, caro irmão, não conseguiu ao menos calar a mente e observar essa transformação. O antigo delinquente transformou-se em seu benfeitor, e, graças às suas preces e intercessão, seu estado não é mais grave, esclareceu Inácio. Você veio a mando do vil traidor. Vociferou o infeliz. Nesse momento, belíssima entidade de luz se fez presente ao lado deles, e se dirigiu ao querido irmão. Querido filho de meu coração, falou a bela entidade de luz, estou aqui a pedido de seu irmão e também por próprio querer, nascido do amor que dediquei a você desde o momento em que o recebi em meu ventre. Aproxime-se de quem o ama verdadeiramente, apesar de nossas imperfeições, que o levaram a sofrer terrível mágoa e o iniciaram nesse triste caminho que vem trilhando desde então. Como se atreve a me lembrar que estive em seu ventre? Você aproveitou os benefícios dessa traição, tornou-se a mimada e voluntariosa mãe do traidor, sempre bajulada por todos. Não vi lágrimas escorrer de seus olhos pela morte do filho traído. Gritava o infeliz irmão em desespero. Perdoe-me a falta grave da coragem para enfrentar o que eu mesma temia. A dor foi companheira inseparável de meu coração, somada ao medo de ser retaliada. Minha vida, apesar de abastada materialmente, foi infeliz. A saudade de sua presença, a falta de ouvir sua voz e seus passos, quando adentrava minha casa alegremente, foram o castigo da minha omissão. Venho através de todo o tempo passado em busca da redenção de todos nós, principalmente de você, filho querido.
Permita que o abrace e o embale como a criança que um dia protegi, pediu a mãe com emoção. Não me olhe assim. Não posso acreditar em seu amor. Você não o provou quando precisei dele, respondeu o irmão, demonstrando emoção contida na fala titubeante. Estendendo os braços, que irradiavam doce luminosidade, a mãe amorosa se aproximou do filho relutante e ajoelhou-se a seus pés. Com doçura acariciou as chagas que o maltratavam. Ao doce toque de amor, as feridas antigas foram cicatrizando e o irmão, com os olhos arregalados de pavor, afastou-se em pânico. Bruxa do inferno, você não me comprará com suas mágicas trevosas. Traidora! Vociferou o infeliz. A mãe, com os olhos brilhantes de esperança, levantou-se do chão e caminhou na direção do filho amado. Venha para meus braços, para que eu possa auxiliá-lo, meu filho, pediu ela. O triste irmão desabou ao chão. Enfraquecido, estendeu as mãos esqueléticas e, num murmúrio, suplicou: não me traia mais uma vez. E adormeceu amparado pela mãezinha radiante. A entidade de luz olhou para os trabalhadores do Senhor que auxiliavam no momento e apenas acenou em sinal de agradecimento. Eles, abençoados pelo Pai, sentiram o toque dessa gratidão. Conforme o tempo passa em aprendizado e experiências incríveis que vivencio desse lado da vida, também consigo entender o mundo com mais amplidão. Hoje sei que a energia irradiada por nossas mentes eternas afeta todo o universo conhecido. Predisposto a sentir e viver essa maravilha que nos une, também me sinto parte do todo, e partilho o bem que tem origem em meus sentimentos mais nobres. Com esses mesmos sentimentos, posiciono-me no combate ao mal pela criação mental saudável. Dessa maneira, somamos esforços e partilhamos o que criamos. Olho ao meu redor e sinto-me elevar. Posso enxergar ao longe, e a sensação é de plenitude. Oh, Deus, obrigado por permitir a esse seu filho tão ignorante partilhar dos mais puros sentimentos que já posso entender, e obrigado, novamente, por poder entender que essa incrível sensação é apenas o início de um mundo melhor dentro de mim. Inácio adentrou a residência de Silas e percebeu densa energia que envolvia o ambiente. Celery, ciente da urgência do momento, mobilizou sua equipe em prol da recuperação daquele lar, para que os integrantes voltassem à harmonia que ali reinava nos últimos dias. Manuela, intuída pelo mentor, logo chegava à casa do pai. Tudo bem, meu pai? Mais ou menos, Manuela. Hoje o dia está meio conturbado. Seus irmãos levantaram da cama predispostos a brigar, e logo Paulo deverá estar por aqui. É importante que estejamos todos em equilíbrio para recebê-lo. Isso é muito valioso no tratamento que faz, explicou Silas, preocupado. O Senhor lembrou-se de orar, meu pai? Perguntou Manuela. Tentei várias vezes, mas, assim que começo, um deles começa a discutir de novo e eu preciso apartá-los. Isso é muito esquisito, porque os gêmeos nunca brigaram a ponto de iniciarem violência física, comentou Silas. Sabemos que, quando há interferência negativa, e se nos envolvermos, até o simples ato de recitar uma oração torna-se difícil. Lancemos mão de o Evangelho segundo o Espiritismo, e façamos dessa situação um exercício de aprendizado, sugeriu Manuela. Obrigado, minha filha, por sempre estar a nosso lado, agradeceu Silas. Manuela, tomando o livro nas mãos, fez breve prece rogativa por todos ali presentes, e abriu no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item V, os inimigos desencarnados. Assim que iniciou a leitura do magnífico texto, os gêmeos, Pedro e Paola, aproximaram-se e sentaram-se à mesa perto dos familiares. Manuela sorriu para os dois e continuou a leitura, enquanto Silas, visivelmente emocionado, estendeu as mãos em direção aos filhos e os tocou com carinho. Inácio, satisfeito com a boa recepção dessa amável família, encarregou Ana de permanecer no local e veio juntar-se a nós, com a intenção de nos auxiliar em nossa empreitada. As equipes de trabalhadores encarregadas de realizar a rede de contenção energética já estavam posicionadas. Ao comando mental de Adélcio, que se encontrava junto a inestimáveis amigos espirituais habitantes de planos mais elevados,
todos passamos a emanar energia que servia ao propósito único de manter os habitantes daquela comunidade infeliz restritos a seus domínios. A energia emanada por nós, somada e direcionada com firme propósito de permitir aos envolvidos na trama gerada por sentimentos menos nobres abençoada oportunidade de redirecionar suas vidas em benefício de si mesmos, criou denso campo energético de contenção ao redor dos domínios físicos da comunidade educacional das trevas. Alguns espíritos, descrentes de nossas providências, tentavam transpor a rede de contenção e, ao tocá-la, recebiam descargas de energia, que serviam como benditos choques anímicos que, no primeiro momento, deixavam os incautos irmãos atordoados e enfraquecidos. Alguns gritavam impropérios maldizendo a bondade do Pai, outros, com os olhos arregalados, pareciam enxergar através de densa névoa, e passavam a chorar e lamentar os próprios desequilíbrios. Porém, alguns irmãos, ainda demonstrando a ausência da compreensão mínima do amor, fitavam-nos de longe, ora com raiva, ora com sarcasmo, e podíamos perceber em seus olhos a frieza de quem ainda não consegue amar a si mesmo. Nossa pequena caravana voltou a caminhar em direção à praça central da triste comunidade educacional, enquanto um número incontável de trabalhadores do bem se espalhava por aqueles sítios levando a luz do esclarecimento cristão. O ar me pareceu mais leve, o ambiente, mais iluminado e menos triste. As criaturas sofredoras que encontrava pelo caminho pareciam cansadas, deslocavam-se com lentidão, e pudemos perceber que seus sentimentos eram confusos. Observavam-nos com certa curiosidade, e a nossa passagem silenciosa pude perceber uma tênue sensação de respeito e esperança. Olhei para Daniel e para os outros irmãos de nosso amável grupo de trabalho e fui brindado com a luz da felicidade. Sorrindo, olhei à frente e, extasiado, percebi que emanávamos doce luminosidade que desbravava a escuridão das almas ali perdidas. Firmes em nosso passo, chegamos à estranha praça central, e vi enorme estátua, imponente e escura, que se erguia na porção central. Daniel pediu que observasse a horripilante escultura. Esculpida em material semelhante à madeira escura e putrefata, exalava forte odor e exibia vários rostos caricaturados de líderes perversos que habitaram o planeta. A sensação era de que os olhos esculpidos tinham vida inteligente e seguiam o movimento dos transeuntes. Olhei para Daniel com expressão interrogativa, e ele me explicou. Essa obra de horrores foi montada com os espíritos revoltosos dessa comunidade. Basta uma só desobediência, para que sejam convocados os mais hábeis hipnotizadores da comunidade e, em praça pública, os desobedientes sofrem transformações perispirituais, para que se assemelhem aos mais famosos líderes perversos da humanidade. Seria o mesmo processo usado nas formas licantrópicas. Indaguei ao amigo. Exatamente, Vinícius, tornou Daniel. E sabemos que o processo de transformação somente acontece porque, as vítimas, permitem que isso aconteça, seja por meio do sentimento de remorso, culpa ou por medo de reagir a seu torturador. Seja qual for o sentimento, está diretamente ligado à ignorância das leis morais, ponderei reflexivo. Isso mesmo, meu caro amigo. O espírito educado é consciente de seus direitos e deveres, por isso mesmo difícil de ser ludibriado, comentou Inácio, que acabava de se juntar a nosso grupo. Tudo bem na residência de Silas? Perguntei. Graças ao bom pai, essa família já experimenta a felicidade de sentir o amor, respondeu o irmão. Devemos nos dirigir ao prédio principal, falei. Daniel e Inácio deverão coordenar as equipes que trabalharão nessa área. Quanto a mim, peço a companhia de meu amigo Maurício. Visitaremos Tibério e permaneceremos a seu lado durante essas benditas 24 horas. Calmamente, dirigimo-nos à entrada do prédio principal, edifício que abrigava o comandante Tibério e sua equipe mais próxima. Capítulo 29. Uma canção de ninar especial. 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo o constrangimento, e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo.
834. O homem é responsável pelo seu pensamento. É responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 9, Lei de Liberdade, item II, Liberdade de Pensamento. Américo permanecia junto a Heitor, que agonizava no leito hospitalar. O ambiente higienizado, tanto no plano material como no plano espiritual, estava sereno e impregnado de fluidos revitalizantes. Uma equipe de irmãos preparados para acompanhar o desligamento do espírito na hora do desencarne já se encontrava no ambiente. Adélia, acompanhada de Sandra, estava acomodada na sala de espera contígua à unidade de terapia intensiva. Apesar de aparentar calma, sua mente fervilhava com pensamentos ora de esperança, ora de desespero pelo ato de desequilíbrio praticado por Heitor. Heitor permanecia em estado de perturbação, semidesligado do corpo denso, porém seu sofrimento era visível ao plano espiritual. Encolhido embaixo da cama hospitalar, recusava-se a escutar quem se aproximasse, e, com a mente em desalinho, via apenas os fantasmas de um passado distante, mas naquele momento tão vívido em sofrimento. Américo, acompanhado de amável trabalhador de nosso plano, aproximou-se de seu tutelado e, com delicadeza, chamou por seu nome. Heitor, querido filho do coração, escute minha voz e se lembre dos momentos de amigável conversa que pudemos desfrutar enquanto parentes por afinidade. Heitor, permita que minha voz, impregnada de carinhosa energia, possa vencer esse escuro véu de aflição que lhe rouba o raciocínio. Heitor levantou ligeiramente o rosto e murmurou aflito. Que voz é esta que chega aos meus ouvidos? Que fantasma de meu passado veio me assombrar, cobrando meus malfeitos? Deixem-me em paz. Não consigo mais viver assim. Preciso calar esse barulho infernal em minha cabeça. Américo, auxiliado por seu companheiro, passou a aplicar passe em seu chakra coronário e ao mesmo tempo manipulava a energia oferecida com fraterno carinho. Moldou-se à sua volta brilhante cúpula de proteção. Heitor sentiu-se melhor e estendeu suas mãos em direção à voz amiga. Por favor, me ajudem. Estou perdido em um mundo escuro, não consigo enxergar luz que me direcione o caminho. Sinto-me cego nesta escuridão. Acalme-se, estamos aqui a seu lado. Apenas ouça a minha voz e apoie-se em minhas mãos. Nós o amamos demais, meu filho, e o queremos feliz em sua caminhada. Sou um pecador, e agora, renegado pelo ato suicida, não mereço nem mais um túmulo cristão. Não se afobe com os desatinos passados. Deus, nosso Pai amantíssimo, nos socorre a cada queda e não nos julga a dor do desequilíbrio. Vivemos vida eterna, e sempre repleta de oportunidades benditas para que refaçamos o caminho. Portanto, não precisa se culpar pela falha cometida, mas sim caminhar em busca da redenção pelo auto-amor. Anjo que me socorre, me ampare em seus braços, não tenho mais forças para caminhar sozinho. Sei que errei, mas me perdoe e não me julgue a fraqueza. Adormeça, filho amado de meu coração. Já é hora de voltar para casa. Heitor adormeceu nos braços amorosos de Américo, e a equipe que o auxiliava passou a executar os últimos processos de desligamento. Adélia silenciou no mesmo momento e comentou, olhando para Sandra. Heitor se foi nos braços dos anjos do Senhor. Estou em paz, não sei bem porquê, mas não sinto mais desespero. Sandra, com os olhos marejados de lágrimas, agradeceu mentalmente a Adelaide, que, solícita e amorosa, amparava Adélia em seus braços e envolvia o ventre da mãezinha em energias protetoras. O espírito que ali se acomodava serenou e adormeceu, embalado por delicada canção de ninar, que era mentalizada por Adélia. Dorme, meu bem. Que a noite é de paz. E tu em meus braços estás. Deixa, meu bem. A calma envolver. Teus olhos, teu corpo, teu ser a noite vai e outro dia virá. Mas junto a ti aqui me encontrará. Dorme, meu bem. Repousa em mim. Teu sonho, teu mundo sem fim. Canção de ninar um bem, de Reginaldo Bessa. Vale salientar que o ato do suicida é um dos maiores enganos que se pode cometer.
O corpo material sofre as consequências de mentes desequilibradas, que erroneamente acreditam estar se furtando a viver problemas deprimentes de tal envergadura, que acabam por se julgar incapazes de superá-los. Essa violência praticada por nós contra nós mesmos trará, de imediato, dores atrozes que nos cobram imediata decisão de recuperação por meio de terríveis expiações. Com esse ato desvairado, lesamos nosso perispírito, lesão essa que nos trará graves limitações em outras oportunidades. O espírito dementado ou, vítima, de graves processos obsessivos goza de atenuantes para esse ato tresloucado, mas sofrerá as consequências devidas e passíveis de recuperação por meio do gratificante processo de reeducação do espírito. Em O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, item V, Desgosto pela Vida. Suicídio, na questão 946, Allan Kardec pergunta: que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo, e recebe a seguinte resposta: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas e expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso. A sorte ou acaso, para me servir da sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde, e de maneira mais cruel, o vazio de suas palavras. E, na questão seguinte, de número 946a, Allan Kardec pergunta: os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso, e recebe a seguinte resposta: ó, infelizes deles, porque responderão como por um assassínio. Heitor, ainda preso a um passado que o atormentava, ao sentir a aproximação de antigo companheiro de delitos, tornou-se inseguro e, amedrontado, afastou-se dos propósitos iniciais. Vencido pelo medo, entrou em triste processo auto-obsessivo, que, infelizmente, serviu a seus perseguidores, vorazes nos planos diabólicos de vingança. Assim que puderam, iniciaram ferrenha obsessão, que o incapacitou diante dos momentos expiatórios. Apesar da intercessão de amigos de planos mais elevados, sucumbiu em triste panorama mental, que levou ao autocídio auxiliado por assédio constante de tristes figuras das trevas. Socorrido e auxiliado em seu desligamento, vislumbrou ao longe a necessidade de solicitar ajuda nesse momento doloroso, o que o livrou de terríveis sofrimentos como escravo da própria dor. Após os preparativos para o velório, Adélia, assistida por familiares, voltou à sua residência. Cansada, dirigiu-se ao quarto e deitou-se na cama, adormecendo de imediato. Adelaide a aguardava após o desligamento parcial pelo sono, e serenamente a recebeu em seus braços amorosos. Querida amiga, esse momento doloroso deve ser vivenciado com equilíbrio. Traz em seu ventre um filho que será muito amado e que precisará de seu carinho para que possa, em futuro próximo, ter a oportunidade de viver uma encarnação em um corpo saudável dirigido por uma mente lúcida. Heitor, em sua dor, não conseguiu superar suas limitações e partiu também como um necessitado do amparo de todos nós. Nós, que a amamos e respeitamos, e sabemos de sua capacidade de doação amorosa, estaremos a seu lado para socorrê-la quando necessário. Saiba que confiamos que decidirá o futuro de maneira consciente e equilibrada, assim colhendo saudáveis frutos para sua vida e para a daqueles que partilharam essa fantástica experiência reencarnatória a seu lado. Obrigada por estar aqui à minha espera e me acompanhando nesses momentos dolorosos, agradeceu Adélia. Sei que terei muitos problemas a superar, mas também acredito na bondade de Deus, que nunca nos deixa desamparados. Também sei que me preparei para vivenciar essas provas, que hoje me parecem difíceis de vencer. Confio que o tempo me permitirá colocar tudo em ordem, da maneira que se fizer necessária para a evolução saudável da própria vida. Por favor, minha amiga amada, não me abandone nunca, sinto sua bondade a meu lado e isso me fortalece. Não se preocupe, Adélia.
Agora descanse, você precisa desse refazimento. Descanse, que estaremos aqui a seu lado. Dizendo isso, Adelaide passou a aplicar passe impregnado de energia restauradora em Adélia. Esta suspirou, serena, e adormeceu em paz.